Oi, 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 gente bonita! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula por aqui, gente. Sejam muito bem-vindos. Olha, eu trouxe para vocês hoje uma aula de conversação bem bacana, ainda voltado à nossa última aula aqui, a nossa aula 8, sobre a como soletrar algumas coisas. Essa aula de conversação ela é bem bacana, ela é bem natural, foi gravada na rua, perguntando para algumas pessoas que moram nos Estados Unidos algumas perguntas, e aí no meio dessa aula de conversação, eles fazem a soletração, tá? Se for assim que fala, soletração. Eles soletram, tá bom? Algumas coisas. O bacana dessa aula de conversação é que nós vamos ouvir bem de pertinho como eles realmente pronunciam algumas coisas, como é que eles fazem as ligações de frases longas. Vamos aprender também algumas expressões novas, eu tenho certeza, revisar algumas que vocês já conhecem, se você tem acompanhado a teacher aqui desde a primeira aula, tá? Então, assim, fica ligadinho, fica até o final dessa aula, que essa aula tá bem bacana. Primeiro nós vamos praticar juntos, tá? Eu vou fazer a tradução de todos os diálogos mencionados nessa aula de conversação. E aí, lá pro finalzinho da aula, eu vou deixar disponível para vocês somente a conversação em inglês para vocês assistirem, revisarem, assistirem quantas vezes vocês quiserem para vocês estudarem, ok? Olha, essa aula ela não vai ficar tão longa assim, mas eu acho que vai ser bem bacana, porque nós vamos revisar algumas coisas, estudar coisas novas e depois vai ter o vídeo de conversação no final para vocês praticarem também. Então fica comigo até o final dessa aula porque tá bem bacana, tá? E eu tenho certeza que você vai aprender ainda mais nessa aula de hoje. Bom, primeiro de tudo, vamos lá, vamos para o nosso diálogo. Eu vou abrir a janelinha aqui para eu escrevendo para vocês. Lembrando vocês, ó, a teacher vai deixar aqui na tela todas as expressões, palavras em inglês, mas eu vou falando a tradução, tá bom? E aí vocês marcam bonitinho aí no caderno de inglês de vocês, no caderno de estudo de vocês. E olha só que bacana, esse diálogo de conversação, ele tá bem simples, tá bem bacana. Eu tenho certeza que quase assim, vamos dizer, uns 70, 80%, vamos dizer para você que tá começando agora, eu tenho certeza que você vai entender bem, tá bom? Principalmente porque a teacher vai fazer a tradução também para vocês. Mas depois que vocês forem assistir a nossa aula de conversação, o vídeo somente em inglês, você vai ter mais facilidade para você entender somente com o vídeo em inglês e com a legenda em inglês para você acompanhar. Muito bem. O primeiro diálogo é um diálogo também bacana de introdução, que foi uma aula que nós já vimos. Se você ainda não viu essa aula, corre aqui nas aulas anteriores, procura lá que você vai encontrar e tá bem legal essa aula. Então, ele começa aqui, o apresentador, né, quem tá fazendo a entrevista na rua, ele começa se apresentando. Então, ele fala: Hi, I'm Doug. O nome dele aqui fica pronunciado como Doug. Hi, I'm Doug. Hi, I'm Doug. Tá bom? E aí vão pegando as expressões aí também para servir para vocês usarem no dia a dia. Aí o próximo é um casal que tá fazendo a entrevista lá com ele. A moça fala: Hi, Natalie. Natalie. Esse é o nome dela. Hi, Natalie. Um outro jeito também para você se apresentar. Você pode falar hi e logo em seguida o seu nome também, em vez de colocar I'm, que também tá certo, tá? Pode ver que ele começou se apresentando assim. Hi, I'm Doug. Hi, Natalie. Os dois são certos, beleza? Aí ela fala assim: This is my husband, Chris. This is my husband, Chris. Este é o meu marido, Chris. Esse é o nome dele, o nome dele.
Chris. Chris, tá? Então, this is my husband, Chris. Significa este é o meu marido, Chris. Uma outra expressão muito usada aí, então pega essa sequência, essa expressão para você usar no seu dia a dia. A única coisa que você vai mudar aqui quando você for usar para você essa frase vai ser o final, tá? Principalmente na hora que você for, quem estiver assistindo a aula que tiver marido, na hora que você for apresentar seu marido para alguém, você pode usar essa expressão. This is my husband. Tananã. Aí você coloca o nome do seu marido no final. Beleza? This is my husband, Chris. Ou que nem no meu caso, eu falo, este é meu marido, Hunter. This is my husband, Hunter. Tá? Bem simples, tá vendo? A frase, ela pega na mesma sequência ali, ela fica do mesmo jeitinho. A única coisa que você for mudar, quando você for usar para você essa frase, vai ser o final da frase, que é colocando o nome do seu marido ali. Então lá, ó, desde o comecinho. Hi, I'm Doug. Hi, Natalie. This is my husband, Chris. Aí, continuando. O marido dela, vou colocar a letra C aqui, que tem 3 pessoas nesse diálogo. O Chris, ele fala, nice to meet you. Nice to meet you. Vamos repetindo junto com a teacher aí? Nice to meet you. Essa frase vocês vão ouvir no diálogo de conversação. Quando ela for falada um pouco mais rápida, vocês vão ouvir como nice to meet you. To no final, tá? Meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Essa aqui eu tenho certeza que vocês sabem, a tradução é prazer em te conhecer, prazer em conhecê-lo, tá? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Aí o apresentador, ele fala, Hi, Chris. Oi, Chris, né? Hi, Chris. Hi, Chris. Nice to meet you. Aí ele fala também prazer em te conhecer ou prazer em conhecê-lo. Hi, Chris. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Chris. Nice to meet you. Hi, Chris. Nice to meet you. Então, oi, Chris. Prazer em te conhecer. Aí ele faz a pergunta assim para ele. Where? Onde? Where are you from? Esse from, ele é aberto, tá? From. E a gente fecha a boca no M. From. From. Ó a minha boca. From. Where are you from? Where are you from? Tem que puxar bem esse R para ele sair, tá, gente? Where are you from? From, tá? Where are you from? Where are you from? Vai praticando devagarzinho, depois vocês vão acelerando, tá? Mas vai com calma, devagar, para não se estressar, tá bom? Where are you from? Where are you from? Que significa de onde você é, tá? Where are you from? Where are you from? Aí aqui a Natalie, que eu acho que é B, né? Isso. A Natalie, ela fala que é de Oklahoma, tá bom? I'm from, eu sou de, tá bom? É assim que ficaria a tradução no nosso português brasileiro. Eu sou de, I'm from Oklahoma. Oklahoma. I'm from Oklahoma. I'm from Oklahoma, tá? Eu sou de Oklahoma. I'm from Oklahoma. Bem diferente esse nome, né? Oklahoma. Aí o Chris, né? Chris. Qual que é o Chris? Ele é o C, né? Isso. O Chris, ele fala assim, I'm from, mesma coisa, eu sou de Bristol in
England. England. Oh my God, tô escrevendo errado aqui. England. Pronto. Então, a Natalie, ela falou que é de Oklahoma, então I'm from Oklahoma. E o Chris, ele é de Bristol, in England. Então, aqui na última frase, pessoal, I'm from Bristol, in England. Aqui o Chris, ele falou que ele é de uma cidade no país que ele mora, tá? Inglaterra. A gente pode fazer a mesma coisa. Por exemplo, se eu sou de Tietê, vim de Tietê lá no Brasil, tá? Eu posso colocar I'm from Tietê in Brazil, tá bom? Você pode colocar do jeito que você quiser. Se você quiser falar assim, eu sou do Brasil, I'm from Brazil, sem ser muito específico, beleza. Agora, se você quiser falar assim, I'm from Tietê in Brazil, tá? Então, eu sou de uma cidade chamada Tietê, que fica no Brasil. I'm from Tietê in Brazil. Você também pode colocar desse formato. E essa frase também é válido para locais aonde você está hoje. Por exemplo, se hoje você mora nos Estados Unidos, você também pode colocar, por exemplo, I'm from Florida, tá? Aqui você é da Flórida, agora você está morando na Flórida. Então você também pode usar essa expressão. É muito usada, tá certo também. Não precisa ser só a nacionalidade, tá bom? Que você é, mas onde você está localizado hoje. Então, o nosso primeiro diálogo dessa aula de conversação tá pronto. É isso, tá? Então, foca bastante nessas expressões e começa a praticar. Vamos ler junto com a teacher agora somente em inglês, para vocês prestarem atenção na pronúncia e tudo certinho. Hi, I'm Doug. Hi, Natalie. This is my husband, Chris. Nice to meet you. Hi, Chris. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Oklahoma. I'm from Bristol in England. Hi, I'm Doug. Hi, Natalie. This is my husband, Chris. Hi, nice to Hi, meet you. Chris. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Oklahoma. And I'm from Bristol in England. Vamos lá para o nosso segundo diálogo. Acompanha aí junto com a teacher. Aqui ele vai entrevistar uma pessoa que veio da Índia. Então o nome dela é bem diferente do que a gente acostuma ouvir no dia a dia. Aqui nesse diálogo é bem bacana porque ela vai fazer o que vocês aprenderam na aula passada. Ela vai soletrar o nome dela. Vamos lá? Vamos ver como é que fica? Vamos lá então, gente, mão na massa. Vamos ver aqui o nosso próximo diálogo. Olha, a minha pronúncia não tá muito boa em indiano, então vou fazer o melhor aqui para pronunciar o nome dessa moça, tá? Então, o entrevistador aqui, no começo, ele vai falar: Hi, what's your name? What's your name? Rapidinho. Hi, what's your name? Hi, what's your name? Vamos lá? Repete junto com a teacher. Escuta e repete depois. Hi, what's your name? De novo. Hi, what's your name? Muito bem. Essa frase vocês já sabem, eu tenho certeza, significa oi, como é o seu nome, tá? Oi, como é o seu nome? Aí aqui ela vai falar, o nome dela é muito diferente, tá, gente? Então, my name is, meu nome é, anota aí, ó, a tradução. My name is, meu nome é Deepti Gupta. Eu acho que é assim que a teacher tá pronunciando, eu acho que é assim que tá no vídeo, tá, gente? Mas se eu estiver errada, me desculpa, minha pronúncia não tá muito boa no indiano, tá bom? Mas eu creio que tá assim, que ela vai falar desse jeito, tá bom? Se não tiver, perdão, me perdoe. Então, Deepti Gupta. Deepti Gupta, tá bom? Um nome bem diferente, indiano, tá? Aí o entrevistador, ele fala assim, ó. That's interesting. Interesting.
interesting, tá bom? Você pode pronunciar aqui que você vai ouvir ele falando assim no vídeo. That's an interesting. That's an interesting. That's an interesting. Escuta bem, a teacher vai repetindo junto comigo. That's an interesting. That's an interesting. Aí ele vai falar rápido. That's an interesting. That's an interesting. That's an interesting, tá? O N com N vão juntar, vai ficar an interesting. An interesting. Ok? Que significa, nossa, isso é um... Aí tá faltando uma palavrinha para fazer sentido, mas esse é um nome, name aqui no final. Esse é um nome interessante, né? That's an interesting name. Este ou isso é um nome, acho que fica mais, bate mais com a nossa tradução em português. Este é um nome muito interessante, tá? Então, se você quiser falar isto é um, ou este é um, algo interessante, o começo vai ficar that's an interesting. E o que você está se referindo ali vai ficar por último. Que nem a gente está se referindo ao nome. Então, se a gente quiser falar assim, este é um nome muito interessante, fica nessa estrutura. That's an interesting name. That's an interesting name. Agora, vamos supor assim, se você quiser falar assim, nossa, esta casa é interessante. Só uma suposição, um exemplo. Aí você pode pôr a mesma forma no começo. That's an interesting house. Tá? Então, esta é uma casa interessante. Tá? That's an interesting house. Então, a coisa vai ficar sempre no final da frase. E that's an interesting vai sempre começar com eles ali primeiro. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Na hora que vocês forem falar, montar a frase de vocês. That's an interesting. Tem que treinar bastante esse, hein? That's an interesting. That's an interesting. Muito bem. Este é um nome interessante. Aí ele fala assim: could you? Ó, junto vai ficar could you. Vocês vão ouvir no vídeo. Could you? Could you? Tá? Separadinho. Could you? Could you? Junto, could you? Could you spell it for me? Então, você poderia pronunciar seu nome para mim? It está se referindo ao nome, tá bom? It. Could you spell it for me? Spell it for me. Spell it. Aí a gente faz o stop T. It for me. Could you spell it for me? 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 Então aqui, pessoal, voltando ali só para rever com vocês de novo desde o começo. Hi, what's your name? Oi, qual é o seu nome? My name is... Meu nome é Deepti Gupta. Esse aqui é o nome dela, mas aí se você for usar essa frase no futuro, tá bom? Você põe o seu nome. My name is João. My name is Lúcia. My name is Thalita, tá? That's an interesting name. That's an interesting name. Este é um nome interessante. That's an interesting name. Could you spell it for me? Você poderia soletrá-lo para mim? Could you spell it for me? Aí aqui ela vai falar assim, yes, né? Sim, yes. The first, que ela vai falar alguma coisinha a mais do que só ir direto ao ponto e soletrar, tá? Então ela fala assim, the first name is. O que significa essa frase? The first name is. O primeiro nome é. Então, ela vai começar pelo primeiro nome. Por isso que ela colocou, ela enfatizou ali. The first name is. O primeiro nome é. Aí ela vai soletrar. Ela fala primeiro, né? Deepti. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Deepti. Então, aqui, ó. Yes, the first name is Deepti. O primeiro nome é
Deepti. Então, ela tá enfatizando aqui, tá? Que ela vai começar pelo primeiro nome. Então, por isso que ela pôs a frase ali. The first name is Deepti. O primeiro nome é Deepti. Essa expressão que ela colocou aqui, which is. Which is, nesse caso, nesse contexto, está se referindo que é. A frase que é. Então, sim, o primeiro nome é Deepti. Que é. Aí ela vai começar a soletrar logo em seguida. Which is. Which is, tá? Which is. Aí, vamos soletrar. D-E-E-P-T-I. Deepti. Então, which is D-E-E-P-T-I. Pegou? Então, a frase toda aqui, ó. Yes, the first name is Deepti, which is D-E-E-P-T-I. Então, sim, o primeiro nome é Deepti, que é D-E-E-P-T-I. E aí, no mesmo contexto aqui, né, continuando, ela vai pôr como que soletra o sobrenome dela. The last name, né, o sobrenome. Então, ó, presta atenção. First name, primeiro nome. É assim que se fala primeiro nome, tá? Escreve aí, first name. Sobrenome, last name. Que aí junto fica last name. The last name, tá? O T a gente engole ele aí, ó. The last name is, o sobrenome é, the last name is Gupta. Gupta. That's G-U-P-T-A. Vou comentar aqui para vocês. Então, the last name is Gupta. That's G-U-P-T-A. Agora, a tradução para esse that's vai ficar esse é, tá? Então, esse é G-U-P-T-A. Então, the last name is Gupta. Um pouco mais rápido. The last name is Gupta. That's G-U-P-T-A. Então, o sobrenome é Gupta, esse é, e aí ela soletra, G-U-P-T-A. Vamos falar a frase toda aqui desde o yes, the first name? Vamos lá. Yes, the first name is Deepti, which is D-E-E-P-T-I. The last name is Gupta, that's G-U-P-T-A. Aí, continuando o nosso diálogo, ele pergunta assim para ela. And are you from the United States? Aqui ele está perguntando, e você é dos Estados Unidos? And are you from the United States? Quando ele fala rápido, vai ficar dessa forma. And are you from the United States? And are you from? And are you from? Ok? And are you from the United States? E você é dos Estados Unidos? Ela fala, no, I'm not. Não, eu não sou. No, I'm not. Verbo to be aqui. Se você não aprendeu ainda na aula do verbo to be, volta nas aulas anteriores que a teacher já ensinou para vocês. No, I'm not. Não, eu não sou. Aí ele fala, da onde que você é? Where are you from? Da onde que você é? Where are you from? Where are you from? Esse aqui nós já vimos. Aí ela fala, India. Índia, tá? Índia. Muito bem, nós terminamos o nosso segundo diálogo
Nós vimos algumas coisas novas, então pratica para você não esquecer e faz aquela prática que a teacher sempre fala, tá? Coloque em prática, grava num gravador, vai falando o diálogo junto lá com você mesmo, se olhando no espelho, ou grava no celular, tá? Pratica. Se vocês não praticarem, deixar só no papel escrito, vocês vão esquecer, tá bom? Tem que praticar. Beleza? Faz um esforço aí, todo dia um pouquinho, pega esses diálogos, não precisa fazer todos os diálogos, mas se você estiver animado, faz, repassa todos os diálogos todo dia, pelo menos os diálogos, revê, dá uma revisada, tá bom? Isso vai te ajudar muito a avançar no seu inglês e não esquecer com facilidade. Muito bem, vamos ler o diálogo todo agora em inglês junto com a teacher. Hi, what's your name? My name is Deepti Gupta. That's an interesting name. Could you spell it for me? Yes. The first name is Deepti, which is Deepti. The last name is Gupta. That's Gupta. And are you from the United States? No, I'm not. Where are you from? India. Hi, what's your name? My name is Deepti Gupta. That's an interesting name. Could you spell it for me? Yes. The first name is Deepti, which is Deepti. And the last name is Gupta, that's Gupta. And are you from the United States? No, I'm not. Where are you from? India. E aqui, pessoal, para nós encerrarmos, mas fica aí, não acabou ainda. Nós temos uns diálogozinhos bem pequenininhos que ele fez para 3 pessoas diferentes, tá? Então, o primeiro, ele perguntou assim: What's your phone number? Anota aí essas expressões que vocês ainda não viram, tá bom? Que significa qual é o seu número de telefone. What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Repete junto comigo. Vamos lá. What's your phone number? What's your phone number? Aí a pessoa vai e vai falar assim, ó. My phone number is. Essa é a estrutura, a expressão para você falar meu número de telefone é. Vocês vão usar essa expressão desse jeitinho. My phone number is. My phone number is. Meu número de telefone é. E aí você fala qual é o seu número de telefone. Aqui ele falou 239, eu acho que ele falou o 39 junto ali. 239, 239, 0560. Ok? Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Não é um número de, de telefone real. Então, 239, 239, que você pode falar assim também. Você pode soletrar separadinho, por exemplo, 239, 0560. Se você ainda não sabia os números em inglês, ó, já pratica aqui nesse diálogo de conversação com a teacher. Então, 239-239-0560. 0560. Então, com essa primeira pessoa aqui, ele só perguntou qual era o telefone dele, e aí ele deu a resposta aqui, tá? Então, ó, presta atenção na pergunta, se alguém perguntar para vocês, vai ficar nessa forma. What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? E para você responder a pessoa de volta, você vai falar My phone number is... E aí você soletra o seu número para a pessoa. 239-0560. E é lógico que ali no final você vai colocar o seu número de telefone. A estrutura no começo vai ficar a mesma, o que você vai mudar é apenas o número. Hi, what's your name? My name is Deepti Gupta. That's an interesting name. Could you spell it for me? Yes. The first name is Deepti, which is Deepti. And the last name is Gupta, that's Gupta.
And are you from the United States? No, I'm not. Where are you from? India. Agora aqui para a outra pessoa, ele vai perguntar qual é o endereço daquela pessoa. Que aí a frase vai ficar and your address. And your address. E o seu endereço, tá? E o seu endereço. Esse and significa e. E o seu endereço. And your address. Aí o rapaz vai falar o endereço dele, aí você só passa o seu endereço, o nome, tá? Então, 43, esse é o endereço da pessoa. Concord Square. Nós vimos isso na aula passada, sobre endereço e tal. Então, se você não assistiu, corre lá assistir. Aula 8, tá? And your address. And your address. Rápido, vai ficar and your address. Em vez de and your address. In your address. In your address. 43, olha lá. 43 Concord Square. 43 Concord Square. 43 Concord Square. É lógico que esse é o endereço dele que ele passou. No caso seu, você vai colocar o seu endereço, o seu número ali e o endereço onde você mora. E geralmente os formatos são assim, tá, gente? A gente vê o número primeiro e aí o nome do lugar onde você mora, tá bom? Então, você só tem que analisar certinho qual que é o seu número, estuda, tá? E o nome da sua rua aí também, como é que pronuncia o nome da sua rua certinho. Quando vocês pararem para ouvir o diálogo de conversação, ele vai falar and your address. And your, como se fosse um J na ligação. And your address, and your address, and your address. And your address, mas você também pode ouvir and your address. And your address, and your address. And your address, and your address. Tá bom? Vai depender do local onde você mora. Tem muito disso aqui nos Estados Unidos, tá, gente? Cada lugar, cada estado, eles falam de um jeitinho diferente, uma pronúncia diferente. A estrutura, ela, assim, uma porcentagem grande, ela fica a mesma, mas tem várias expressões, tem várias formas, tá, gente, de falar. Mas isso aqui é o inglês que você vai ali, é o inglês base, que se você souber essas formas, essa estrutura desse jeitinho, vai ficar muito mais fácil para você começar a se comunicar. As expressões variam, tá, gente? Cada lugar é diferente. Tem lugares, estados que falam um pouco mais diferente, mas assim, inglês é inglês. Tá bom, gente? O inglês base vai ser sempre o inglês base. Tá? Não se preocupa, porque você tendo o inglês, a base do inglês, estudando ele na base que ele é, você vai poder se comunicar em qualquer lugar, tá? Não se preocupa, ai meu Deus, será que o pessoal lá da Califórnia fala diferente do que o pessoal da Flórida? Inglês é inglês, as expressões variam, tá bom, gente? É que nem eu, que sou de São Paulo, ir para Minas Gerais. O português é português, mas algumas expressões e palavras e o jeito que eles falam é diferente, tá? Mas não que eu não entenda a língua deles, porque é português ainda. É português brasileiro ainda, tá, gente? Estão conseguindo pegar o que eu tô falando? Então, não se preocupa, tá? Que eu já vi muita gente falando, mas inglês varia de lugar para lugar, você acha que todo mundo fala do mesmo jeito? Não fala do mesmo jeito, mas o inglês base é o inglês base, entendeu? É isso que eu quero que vocês guardem aí na mente de vocês. Então, pode ser que em um lugar você vai ouvir in your address e em outro lugar outras pessoas vão falar and your address. Mas tá vendo? É a mesma estrutura. É a mesma estrutura, a mesma frase, só o jeito de pronunciar que às vezes muda, tá bom? What's your phone number? My phone number is 239-0560. Estamos quase lá, gente. Mais 2 curtinhos aqui. Aqui, ele vai perguntar para a pessoa se ela tem um e-mail, tá bom?
A estrutura da pergunta vai ficar assim. Do you have? Você tem. Do you have? Você tem. Do you have an email address? Quando nós juntamos o nome, por exemplo, endereço, para pronunciar endereço em inglês, vai ficar address. Ele tem um pouco de pressão, de força, mas no address. E o dress é um pouco mais suave. Address, sozinho, para endereço. Quando a gente junta o email com address, o email, ele vai ter um pouco mais de pressão no começo e o A do address vai ficar address. Email address, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim. Esqueci de pôr um S ali. Email address, tá? Então, do you have an email address? Do you have an email address? Email address, tá? Então, você vai prestar atenção que ele vai falar assim no diálogo de conversação. Do you have an email address? Do you have an email address? Do you have an email address? Tá bom? Escuta bem, coloca até um foninho de ouvido se quiser, para você me ouvir bem e repetir o mais próximo que você tá ouvindo, tá? Do you have an email address? Do you have an email address? Tá? Mas se você for usar só o address como endereço, ele vai ficar com esse som mais forte. Address, address. Mas quando a gente usa email address, o address fica address, address. Tá bom? Então, você tem um e-mail? Do you have an email address? Do you have an email address? Aí aqui ela vai falar yep. Esse yep é um jeito bem informal de dizer sim. Nós temos yeah. Ó, vou colocar aqui para vocês. Temos yeah, que é bem usado, tá? Yeah. E nós temos yep. Yep, yep, yep. Tá? Então, você pode usar yep ou yeah para ocasiões informais, tá bom? Se você quiser ser, né, se você quiser falar de um jeito mais formal, mais educado, seria yes, yes. Mas aqui, no caso, ela falou yep. Yep, que significa sim. Você tem um e-mail? Sim. Do you have an email address? Yep, yep. Aí ela começa aqui, ó. It's, tá vendo? Estamos usando it's por quê? Porque estamos falando de uma coisa aqui. Estamos falando do e-mail. Então, it's está se relacionado ao e-mail. Então, é ou ele é, né? Meu e-mail é it's my name. Então, ela falou é o meu nome ou é meu nome. It's my name. It's my name. É meu nome. Aí aqui ela vai falar a mesma expressão que nós já vimos, which is, que é, which is. Which is. E aí ela coloca aqui o nome dela, que é Ellie Fordyce. Ellie Fordyce, tá? Então, yep. It's my name, which is Ellie Fordyce. Então, sim, é o meu nome, tá? O e-mail é o nome dela, que é Ellie Fordyce. E aí, logo em seguida, ela faz a soletração. E-L-L-I-F-O-R-D-Y-C-E. Então, como vocês podem ver, ela pronunciou tudo de uma vez. O primeiro nome e o sobrenome, tá bom? Então, first name, last name, que é E-L-L-I-F-O-R-D-Y-C-E. E aí ela continua at, que nós aprendemos como é que fala aqui o e-mail, como é que soletra certinho e fala o e-mail. Se você não assistiu, corre lá para assistir. At msn.com. Esse é antigo, hein? Tá com MSN aqui. Gente, esse é bem antigo. O vídeo, ele é bem antiguinho, mas esse modelo nem existe mais, né, gente? MSN, será que tem ainda? Quando ela faz a soletração, quando ela soletra,
@msn.com, em vez de ficar tudo devagarzinho, @msn.com, ela junta o at com o M, que soa como etem. Etem, etemsn. etemsn.com, tá? É o jeito que ela faz, o jeito que ela coloca ali na pronúncia dela, tá? Vocês vão colocar, eu vou colocar o vídeo para vocês ouvirem. It's my name, which is Ellie Fordyce, ELLIFORDYCE @msn.com. Então, tá vendo? etemsn, 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 etemsn.com, 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 tá? Então, tá vendo? Tem essas jogadas de pronúncia aí, dessas ligações, tá, gente? Então, em vez de você ouvir bem devagarzinho, @msn, a maioria das vezes eles falam assim mesmo, bem rápido, tá? @msn. Por isso que às vezes você fala, o quê? Porque você aprendeu de uma forma mais lenta, e aí eles vão e falam um pouco mais rápido, que muda tudo, né? O som da frase, e aí a gente fica na dúvida. Mas, por fim, vocês vão pegando isso com o tempo, tá, gente? Não precisa ficar aí desesperado. Com o tempo, vocês vão pegando esses truques, a teacher também tá aqui para ajudar vocês, tá, pessoal? Do you have an email address? Yeah. It's my name, which is Ellie Fordyce, ELLIFORDYCE @msn.com. Então, perfeito, vamos para o nosso último mini aqui, bem pequenininho, nosso mini diálogo, que é: qual é o seu telefone ou número de telefone? Que aí a estrutura vai ficar: what's your cell phone number? No dia a dia, geralmente no dia a dia, que eu coloquei do jeito que tá o diálogo de conversação, mas geralmente no dia a dia a gente só usa number, tá? What's your number? Então, a gente pode colocar aqui nessas duas expressões, tá? Então, what's your cell phone number? Que aí seria um jeito mais completo de falar qual é o seu número de telefone. Ou, se você quiser deixar assim, ó, what's your number? Que é bem mais curtinho também, bem mais fácil de usar no dia a dia, você pode usar essa segunda expressão também. What's your number? What's your number? What's your number? Tá? Faz a ligação. What's your number? What's your number? What's your cell phone number? What's your number? What's your cell phone number? What's your number? E aí, a pessoa, deixa eu dar um espacinho aqui. Aí, a pessoa responde: my cell phone number is, tá? Meu número de telefone é, my cell phone number is, my cell phone number is, ou daquele outro jeito, my phone is. Bem mais curtinho e bem mais fácil para se pronunciar no inglês do dia, para se falar no inglês do dia a dia, tá? Então, my phone is. E aí você põe o seu número na frente. Aqui ele deu um número qualquer, tá? Não é um número real, que é 555, 555, tá? 555, 1312. 555, 1312. Então, aqui, gente, eu vou ler do jeito que tá no diálogo de conversação, tá bom? Que vocês vão ouvir agora, logo em seguida desse diálogo. Mas você pode usar nessas expressões que a teacher colocou aqui, tá bom? Deixa eu só tirar aqui, peraí, pra deixar no jeitinho que tá o diálogo de conversação. Pronto, então, lendo aqui pra vocês. What's your cell phone number? My cell phone number is 555-1312. Mais uma vez. What's your cell phone number? My cell phone number is 555-1312. What's your cell phone number? My cell phone number is 555-1312. Gente, a nossa aula de conversação de hoje foi isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Essa aula de conversação tá voltada na aula que nós aprendemos na nossa aula 8. Então, relembrando aqui,
Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir. A aula oficial aqui desse diálogo, dos diálogos de conversação que nós vimos, está aqui inclusa nessa aula de hoje. Então, se você quiser assistir, reassistir, fica à vontade. O vídeo vai ficar aqui para vocês, a aula vai ficar aqui para vocês assistirem, revisarem, ouvirem bastante. Essa aula também tá no podcast, né? Então, vocês podem ouvir somente o áudio. Põe um fone, fica ouvindo o dia inteiro, se você quiser para praticar. E se você quiser assistir, o vídeo aula também tá aqui para vocês fazerem as anotações e tudo certinho. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula. Ela vai ficar aqui para sempre, para vocês sempre assistirem, tá, gente? Se você não é um seguidor ainda, siga aqui, ative as notificações para você não perder nenhuma aula, tá bom? E a gente se vê na nossa próxima aula. Gente, olha, um grande beijo, fiquem com Deus e see you later. Bye, bye. Hi, I'm Doug. Hi, Natalie. This is my husband, Chris. Hi, nice to Hi, meet you. Chris. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Oklahoma. And I'm from Bristol in England. Hi, what's your name? My name is Deepti Gupta. Ah, that's an interesting name. Could you spell it for me? Yes. The first name is Deepti, which is Deepti. And the last name is Gupta, that's Gupta. And are you from the United States? No, I'm not. Where are you from? India. What's your phone number? My phone number is 239-0560. And your address? 43 Concord Square. Do you have an email address? Yeah. It's my name, which is Ellie Fordyce, ELLIFORDYCE @msn.com. What's your cell phone number? My cell phone number is 555-1312.